Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte e no portal Lei Agora. Oi, gente, boa noite meus companheiros, boa noite Marina Martins, chegando agora com mais uma edição, não é, do Agora na Conte, nesta quinta-feira, edição especial, dia 1º de setembro. E olha só, ficamos juntos por aqui, isso não tem novidade, até às 19 horas, só que hoje de uma forma diferente. É que você fica a partir de agora com a íntegra da entrevista com o candidato ao governo de Mato Grosso, o pastor Marcos Ritella, feita na manhã de hoje no programa Giro Conte. Oi, boa noite Camila, boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha, seja no seu carro, pela 103.7, no aplicativo da Rádio Conte, no nosso site leiagora.com.br, nos nossos canais no YouTube e no Facebook. É isso mesmo, viu? Na edição de hoje, você acompanha as propostas do candidato Marcos Ritella. As entrevistas com os candidatos estão sendo feitas em conjunto com os jornalistas do programa Giro Conte e tem a duração de 50 minutos. Todos os candidatos ao governo do estado foram convidados a participar. As equipes estiveram presentes num sorteio para definir a ordem das entrevistas e os candidatos terão rigorosamente o mesmo tempo para falar sobre o seu plano de governo, ao vivo às 7 horas da manhã, com reprise no Agora na Conte aqui com a gente. Eles respondem as perguntas feitas pelos colegas da Rádio Conte em todo o estado. Pela ordem, hoje foi o dia do candidato pelo PTB, pastor Marcos Ritella. Vamos então acompanhar. Vamos começar a contar o tempo a partir deste momento. Bom dia, candidato Marcos Ritella. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Conte, um grande meio de comunicação. Bom dia ao povo mato-grossense, bom dia ao povo cuiabano, bom dia meu Mato Grosso. Uma pergunta que estamos fazendo, vamos fazer a todos os candidatos. Quais são os motivos que levaram o senhor a ser candidato a governo do estado de Mato Grosso? Bom dia, João. Essa é uma pergunta muito interessante que todos os meios de comunicação têm feito essa pergunta, todas as entrevistas. E eu sempre digo, houve um pedido da população que tivesse uma opção diferente, um nome novo, um nome diferente, um nome de direita, e nós nos colocamos à disposição, ou seja, recebemos o convite do PTB para fazer parte e colocamos o nosso nome à disposição e estamos aqui para defender a causa do povo mato-grossense. Nós vamos já para a primeira pergunta da nossa colega Marina Martins, do jornal Agora na Conte. Bom dia, Marina. Bom dia, candidato. Marina Martins, jornalista do Lei Agora e apresentadora do Agora na Conte. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala que é preciso investir no FETAB para ter um processo diferente e um crescimento sustentável. Exatamente isso. O que exatamente significa essa proposta e como ela impactaria no setor produtivo? Já que a mudança das alíquotas feitas há alguns anos atrás e a extensão da incidência também para o milho é motivo de críticas até hoje entre o setor. A realidade é o seguinte, o FETAB é um dinheiro muito alto que o governo arrecada e nós não temos visto esse investimento. Na verdade, são poucos investimentos. Nós temos que investir mais na infraestrutura. O FETAB é um grande arrecadação e nós temos que dar condições para o produtor, né? Nós estamos vivendo uma situação precária, principalmente quando se diz respeito à logística. E tem que fazer esse investimento bem para que o produtor possa ter condições de transportar esse grão, para diminuir os valores e chegar até o ponto final. Agora nós vamos à pergunta da Camila Piacente, também do Jornal das 6, Agora na Conte. Bom dia, Camila. Olá, bom dia, candidato. Eu sou Camila Piacente, jornalista do portal Lei Agora e apresentadora do Agora na Conte. Eu gostaria de saber como as medidas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro para a redução de impostos estaduais podem impactar na próxima gestão. Bom dia, Camila. Bom dia. Veja bem, Camila, essa questão do presidente Jair Messias Bolsonaro é uma questão nacional, né? Uma questão federal. E esse assunto nós vamos discutir ele quando eu estiver na presidência, né? Disputando a presidência.
O estado do Mato Grosso, podemos dizer que é um estado independente, né? Temos as nossas regras, as nossas leis, temos os nossos impostos, e nós vamos olhar com carinho, analisar tudo com carinho, o que nós podemos fazer para melhorar. Porque nós sabemos que nos últimos anos nós somos taxados de uma maneira muito absurda, né? Nós somos taxados de uma maneira que a população sofreu, o mercado, o comércio, o agro, né? Até o aposentado taxaram, estão querendo taxar até o sol, né? Então nós temos que ver com muito carinho para defender o povo mato-grossense com muita responsabilidade, né? Porque temos que fazer as coisas com responsabilidade. Vamos voltar para Marina Martins, tem mais uma pergunta. Pode falar, Marina. Candidato, um dos seus projetos de segurança pública é o incentivo aos clubes de tiros com drástica redução da tributação sobre as armas para democratizar a posse delas. Apesar dos atiradores esperarem mais incentivo do governo, especialistas alertam sobre o risco em armar cidadãos. A literatura científica mesmo mostra que mais armas circulando na sociedade necessariamente pioram as estatísticas de violência com morte. O senhor não teme que isso aconteça no estado? Muito boa essa pergunta, e quanto mais se faz essa pergunta, mais a gente prepara o ouvinte, o povo mato-grossense, para entender esse projeto. Esse projeto de redução drástica nos impostos dos clubes de tiro é pensando naquele cidadão que está lá no sítio, a 40, 50, 60 quilômetros longe da cidade, aquele que está na chácara, que infelizmente o Estado ainda não consegue atender ele, não consegue levar segurança. O primeiro passo nosso é que o Estado dê segurança a todo cidadão. Mas nesse momento o Estado não tem essa condição de dar segurança. Então nós vamos fazer com que essa pessoa tenha condição, tenha acesso. E o chacareiro lá, devido aos altos impostos dos clubes de tiro, altos impostos para conseguir uma arma, ele não tem condição para conseguir esta arma. Então nós estamos investindo para dar condição para esse cidadão adquirir uma arma. Esse cidadão que está dentro do apartamento, esse cidadão que está no residencial, não há necessidade dele possuir uma arma. Eu, por exemplo, jamais eu irei comprar uma arma porque eu não vou possuir, mas eu estou pensando nesse cidadão, nesse clamor desse povo que está sofrendo e perecendo lá no interior e precisa de uma segurança. Juliana, nós temos pergunta de ouvintes. Sim, a Andressa da Torre, lá de Santa Terezinha, ela pergunta se o senhor conhece a região do Vale do Araguaia e quais são as suas propostas para a região. Santa Terezinha, conheço todo o Vale do Araguaia, passei várias vezes. Na verdade não é Vale do Araguaia, é Vale dos Esquecidos, né? Porque vocês foram abandonados por muito tempo, né? Uma região maravilhosa que tem um ecoturismo fantástico, uma região que precisa ser investida. Tem que olhar com carinho para esta região. Inclusive passei muitas vezes ali naqueles 128 quilômetros de chão, que tem aquela aldeia indígena ali, uma dificuldade, né? Federal, o presidente Jair Bolsonaro está tentando de todas as formas asfaltar aquela região. É uma região abandonada, uma região esquecida, né? Com certeza nós vamos dar toda a atenção, tem muitos amigos naquela região, gosto daquela região, e é uma região que não pode ficar esquecida, né? Uma região que tem uma criação muito grande bovina ali, né? Os leilões, ali água boa, é uma referência a nível de Brasil, e nós não podemos abandonar, principalmente questão de aeroportos, estrutura, infraestrutura, né? Tem que dar uma atenção especial, e você pode ter certeza que Santa Terezinha vai ser lembrado do nosso governo. Um abraço. O senhor tem algo específico para essa região? Essa região ela tem que ser olhada com muita atenção. Tem a questão turística, né? Barra do Garça, por exemplo, é uma cidade maravilhosa, fantástica. E nós vamos investir no turismo. Tem a situação ali daquele trajeto ali para o Pará, né? A soja está começando a entrar naquela região muito forte ali. Nós temos que viabilizar junto ao governo federal, ver como que nós podemos fazer para sair uma ferrovia ali até a cidade de Santarém, de Marabá, no Pará, no Porto, né? Porque nós estamos ali vizinho do Pará, né? Então ali tem que ser olhado com carinho. Vamos fazer um estudo, nós temos que fazer aquela região crescer, aquela região tem que prosperar, não pode ficar esquecida, é terra boa, é uma região fantástica. Nós vamos agora lá em Nova Brasilândia com o nosso parceiro Mariano Silva. Bom dia, Mariano. Bom dia para todos aí na bancada. Bom dia para você que nos ouve neste exato momento. Bom dia também ao candidato pastor Marcos Ritella. Pastor Marcos Ritella,
A gente observa que o senhor tem um plano de governo para um governo técnico, um governo que vai cuidar do povo. E a minha pergunta é simples: quais os planos do senhor, se eleito for, para o município de Nova Brasilândia, Planalto da Serra, enfim, para toda essa nossa região aqui? Mariano Silva, da Rádio Conte FM Nova Brasilândia, para o Giro Conte Estadual. Bom dia, Mariano. Já estive 2 vezes esse ano na sua cidade, Nova Brasilândia. Estive uma vez em Alto da Serra. E tem alguns amigos aí. Terra boa, lugar bom para pescar, né? Outra região também que o turismo, ele tem que ser... nós temos que injetar no turismo. Mato Grosso, ele é um dos estados mais lindos, um ecossistema fantástico do Brasil. E nós viajamos, eu já estive já em 26 estados, no Distrito Federal, já estive em 17 países, e tem muitos países, tem muitas cidades que não tem o que o Mato Grosso tem. Nova Brasilândia, né? Essa região aí, uma região muito fantástica, e nós temos que investir no nosso turismo. Então, esse projeto nosso para o turismo, ele vai atingir quase todos os municípios do nosso estado, né? Temos aí também a soja nessa região de Nova Brasilândia, a questão do transporte, da infraestrutura, né? A questão da educação. Nós queremos levar um colégio cívico-militar para Nova Brasilândia, é um pedido da população. Queremos investir no ser humano, queremos fazer concursos, queremos fazer cursos profissionalizantes. Em Nova Brasilândia eu já tive aí, eu acho que mais ou menos umas 10 vezes em Nova Brasilândia, gosto de Nova Brasilândia, e nós vamos olhar com carinho para Nova Brasilândia. Agora nós vamos a Pontes Lacerda com o nosso colega Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, bancada do Giro Conte. Bom dia também ao entrevistado, pastor Marcos Ritella, candidato ao governo do estado. O que o senhor pretende fazer em relação aos pacientes da hemodiálise? Só para você ter uma ideia, de Vila Bela a Cáceres, aproximadamente 300 quilômetros que o paciente tem que fazer durante o dia. 300 para ir, 300 para voltar, já que a hemodiálise é feita em Mato Grosso, nos hospitais regionais. O que o senhor pretende fazer para encurtar essa distância e o sofrimento dessas pessoas que precisam desse tratamento, desse atendimento? Antônio Luiz, de Pontes Lacerda. Antônio Luiz, é uma situação que é vergonhosa, né? Dá até uma indignação falar no assunto sobre esse. É inadmissível sair um paciente de Vila Bela para ir para Cáceres para fazer uma hemodiálise. Nós temos que estruturar o hospital de Pontes Lacerda, é uma cidade polo, a gente sabe disso. Já tive só esse ano em Pontes Lacerda 6 vezes, né? Aí tem Pontes Lacerda, tem Nova Lacerda, Nova Conquista, Vila Bela, aí já tem o Jauru, tem de Avaí, Figueirópolis, tudo muito perto ali. E sair toda essa região para vir para Cáceres, além de sobrecarregar o sistema de saúde de Cáceres, tem o custo também para chegar lá, né? De Vila Bela a Cáceres dá 300 quilômetros, tem esse custo. Então nós temos que equipar o hospital de Pontes Lacerda. Ele tem que ser um hospital, ele tem que fazer cirurgia, tem que fazer hemodiálise, ele tem que estar preparado para receber esse paciente dessa região, porque dependendo da situação que o paciente tiver de Vila Bela até Cáceres, ele já, no meio do caminho, ele já vai chegar a óbito. Então é inadmissível. A saúde nossa no Mato Grosso, na verdade, Antônio, é uma vergonha, né? É uma vergonha, é uma decepção muito grande, enquanto nós temos os nossos governantes que têm toda estrutura, vai se tratar fora do estado, nos melhores hospitais, os melhores tratamentos, enquanto o nosso povo está padecendo, está morrendo. Eu tenho uma experiência muito forte, todas as vezes que eu falo de saúde, dá até uma indignação. Perdi meu sogro por causa do sistema de saúde nosso, mato-grossense. Meu sogro foi constatado um câncer de próstata, começou a fazer o tratamento, chegou à conclusão que precisava da cirurgia. Depois de 2 anos na fila de cirurgia, ele partiu, ele morreu, veio a óbito. Depois de 1 ano que ele estava falecido, nós recebemos o contato que era para fazer a cirurgia. Nós corremos de todas as formas. Infelizmente, perdi o meu sogro. Então, há uma indignação. A saúde é algo essencial. Nós vamos investir. Pode ter certeza que uma das prioridades do nosso governo é dar saúde para o nosso povo. É inadmissível a situação que nós vivemos. Sabemos que não é fácil, o sistema está sobrecarregado. Precisamos investir em estrutura, precisamos investir em profissionalizante, precisamos investir em aparelhos, mas nós vamos fazer tudo para socorrer. Para o ser humano, nós sabemos que ele vai partir um dia, mas ele não pode partir numa situação de descaso. E nós vamos lutar pela nossa saúde, principalmente a região de Pontes Lacerda.
Candidato, o Antônio Luiz, ele é de Pontes Lacerda e toda aquela região ali, ela está na fronteira com a Bolívia, né? Nós sabemos que um dos problemas que nós temos é justamente a questão da fronteira, de segurança na fronteira. Dentro da sua ideia, do seu projeto de governo, tem alguma coisa para a gente melhorar essa relação do Brasil, e atinge o Brasil inteiro, mas do estado de Mato Grosso com a fronteira, principalmente no nosso caso aqui, a fronteira com a Bolívia? A fronteira com a Bolívia é um problema já que vem há muitos anos, né? E essa questão também é um problema federal, mas nós não podemos cruzar o braço para essa situação. Em 2010, antes do governo do PT, do Lula, a fronteira ela era fechada, né? O exército comandava a fronteira e todo cidadão que passava pela fronteira, ele era feito uma vistoria, né? Ou seja, ninguém passava sem fazer todo um procedimento, averiguação, documentação. Então inibia um pouco mais o traficante, inibia um pouco mais às vezes alguém comete um crime em Cáceres, corre para se esconder na Bolívia. Hoje nós temos o Gefrão, que faz um trabalho fantástico. A pressão de droga nas fronteiras tem aumentado a cada ano, a cada mês. Os guerreiros, os Gefrão, os verdadeiros guerreiros. Só que não tem hoje uma barreira fixa, né? Às vezes existe situação que o Gefrão está em uma operação, né? E alguém consegue chegar dentro da Bolívia sem passar por uma revista geral. Então, um dos nossos objetivos é viabilizar junto ao governo federal um diálogo para que o Exército venha comandar novamente a fronteira. Nós temos que investir em tecnologia, né? Hoje nós estamos muito avançados na área da tecnologia para reprimir o crime, reprimir o tráfico de droga, que tem sido um problema para a nossa sociedade. Onofre Ribeiro. O senhor tem olhado para a questão da produção do Estado, o crescimento econômico? O crescimento econômico do Estado, Onofre, é fantástico. O Mato Grosso está crescendo dia após dia, né? E nós podemos observar que em 2010 o Brasil produzia 149 milhões de toneladas, o Brasil todo em 2010, de grãos. E segundo o IMEA, em 2030 o Mato Grosso vai produzir a mesma quantidade, ou seja, o que o Brasil produzia em 2010, o Mato Grosso vai produzir até 2030 a mesma produção de todo o Brasil. Então nós estamos em fase de crescimento, a tecnologia chegou nas nossas lavouras, e cada ano que passa nós produzimos mais. E essa produção ela é muito grande, nós temos que correr contra o tempo para investir em infraestrutura para que nós podemos escoar essa produção com qualidade, com agilidade e chegar até o destino final. Juliana. O plano de governo do senhor fala na criação de hospitais universitários em todos os municípios atendidos por universidades com curso de medicina e também sobre a criação de novos locais de hospitais pronto-socorro em Cuiabá e cidades polos. Eu queria que o senhor explicasse essa proposta e de onde sairiam esses recursos. Sim, todas as universidades de medicina, ela tem que ter um hospital para atender a população. Nós sabemos que esses hospitais universitários ele têm uma qualidade muito boa, a saúde, médicos profissionais, professores excelentes, fantásticos, que levam muito a sério. E a saúde é algo que nós vamos investir de uma maneira, nós vamos fazer tudo pela saúde. A saúde é um princípio básico que o ser humano necessita. E uma das coisas que nós colocamos no nosso plano de governo foi a Unemat. Queremos que a Unemat tenha cursos de medicina, né? O único governo que colocou no plano a Universidade Unemat, que tem 39 polos, né, no nosso Mato Grosso, foi abandonada, foi esquecida, assim como os hospitais. E o recurso, ele vem, para você ter uma ideia, a LDO de 2015, do nosso grande Mato Grosso, era mais de 13 bilhões. Em 2016 já foi para 16 bilhões. 2017 foi para mais de 17 bilhões, 2018 para mais de 18 bilhões, 2019 para mais de 19 bilhões, 2020 a pandemia começou em março aqui no Mato Grosso, no Brasil, foi para mais de 20 bilhões, aí 2020 caiu para 19 bilhões, mas 2022 já recuperou e foi para quase 22 bilhões, 2026 a LDO está previsto para 26 bilhões, ou seja, 5 bilhões a mais. Então o recurso tem, só falta ser bem direcionado e esses hospitais vão ser construídos e nós vamos atender a população.
Candidato, quando nós falamos em termos de estado, nós temos um estado extremamente continental, muito grande. E a população mato-grossense não faz muito tempo que ela dobrou de tamanho, né? Significa que em um curto espaço de tempo aí era metade dessa população. Mesmo assim, a nossa densidade demográfica ela é muito baixa. Em virtude disso, nós temos diversas realidades. São cidades que o desenvolvimento não chegou ainda e cidades extremamente desenvolvidas. Nós temos locais chamados de Califórnia. Outro lado, nós temos locais com extrema pobreza. O que o senhor pensa em fazer para a gente ter uma condição melhor de vida para todos os mato-grossenses, não exclusivamente para algumas áreas específicas? Nós temos que olhar de uma maneira geral. Nós não podemos olhar para uma parte do estado que tem uma produção maior, que tem um PIB mais alto, que tem uma economia mais alta, e deixar o outro abandonado. Porque a outra parte do estado também tem condições de produzir, também tem condições de evoluir. Falta nós olharmos com mais atenção. Uma das grandes realidades é aqui o Vale do Araguaia e também a região oeste, né? Ao lado esquerdo da BR-163, ali se você vai entrar em Cáceres, Pontes Lacerda, Comodoro, lá em cima na 174. É uma das melhores terras produtivas que nós temos, ela Coniza, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu, e está praticamente abandonada. Nós temos ali um trecho de chão muito grande, que é uma promessa de todos os governos. Vamos fazer a pavimentação dessa região que vai sair lá em Machadinho do Oeste. Vamos fazer a pavimentação da 174. Todo governo faz a mesma promessa, a mesma proposta. Inclusive o governo atual prometeu que ia resolver a situação, não resolveu, está prometendo de novo que vai resolver. Então tem que investir essa região, é uma região que tem que olhar com atenção. Nós não podemos esquecer e abandonar. E nós vamos olhar para os 4 cantos do Mato Grosso, que o Mato Grosso é muito fantástico e nós não podemos deixar uma região abandonada. Quando nós falamos em termos de abandono das regiões, existe a relação da infraestrutura, mas existe também a relação para as pessoas fixarem no local, que tem envolto empregabilidade. Como que o senhor pensa nessas regiões, incentivar o quê, motivar o quê para que essas regiões desenvolvam, que tipo de incentivo, que tipo de trabalho deve ser feito? Para se desenvolver uma região, a primeira base é o incentivos. Nós podemos ver, eu vou dar um exemplo, a região de Cáceres, né? Cáceres é uma cidade considerada pobre, uma cidade considerada esquecida, e se nós, junto ao prefeito, criar um mecanismo de isenção para que as empresas instalem na cidade de Cáceres. Nós temos ali o Rio Paraguai, que é um canal de navegação, já foi comprovado, já passou por estudo, e aquele porto lá está parado há muitos anos, né? Poderia estar saindo dali a soja que é produzido perto daquela região, poderia estar saindo dali, chegando, que o Rio Paraguai já foi constatado. Nós temos que lutar para que esse porto, para que realmente venha sair dali. A ZPE é uma vergonha. Quantos milhões e milhões não foi investido na ZPE? Isso não chegou a lugar nenhum até agora. Só promessa de todos os governos. ZPE, milhões e milhões e milhões, está lá um terreno abandonado. Então nós temos que investir nessas regiões com incentivos fiscais, temos que investir, trazer empresa, mecanismo, criar meios para que ela possa desenvolver. Daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista. Antes de ir para o intervalo, a Câmara de Cuiabá nomeou nessa quinta-feira o defensor dativo do vereador Marcos Pacola, do Republicanos, que responde a um processo de cassação na Casa de Leis. O processo é decorrente da morte de Alexandre Miyagawa, ocorrida no dia 1º de julho deste ano, quando Pacola o atingiu com 3 tiros nas costas. Na Justiça, o parlamentar já responde à acusação de homicídio qualificado. Pacola alega que matou Alexandre em legítima defesa. O vereador Lilo Pinheiro, do PDT, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo Cuiabano, disse que o prazo começa a contar a partir da sessão dessa quinta-feira. Antes, você se lembra, Lilo havia solicitado à OAB que indicasse um defensor dativo para Pacola. No entanto, a OAB já havia respondido que não tinha sido notificada e declinou de indicar um advogado.
Eronides Dias da Luz é secretário de Apoio Legislativo da Câmara e bacharel em Direito. A Gabriela Arantes conversou com o Marcos Pacola. Vamos ouvir. Recebi com muita satisfação. O Nona é uma pessoa que conhece profundamente, talvez um dos maiores conhecedores do Parlamento Cuiabano, das normas, participou de construção e revisão do regimento, é o apoio legislativo dessa casa e tenho convicção que fará aí um excelente trabalho na construção da defesa nesse processo de cassação. Usarei tudo que for direito, né, que esteja previsto aí no rito processual da defesa, nós usaremos todas as ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa construir a nossa defesa. Vereador, o senhor chegou a conversar com o Nona sobre a sua defesa? Qual que é a sua opinião sobre? Nós conversamos rapidamente, né, eu tomei a notícia agora também, pela manhã, a confirmação da nomeação dele, do aceite, e nós estaremos finalizando a sessão, estaremos sentando para poder traçarmos, né, o caminho, os estudos, desde as questões legais, quanto também a estratégia, né, da construção formal do processo, do pedido até onde nós estamos, e também com relação às estratégias de defesa, da construção da defesa propriamente dita. Quando nós falamos de gestão de crise, né, e aí trazendo para a minha experiência que eu tenho ao longo de todos esses anos gerenciando crises dentro do BOP, a primeira coisa que nós temos, a primeira coisa é ganhar tempo, segunda coisa é abrandar exigências. Então, é uma gestão de crise. Logicamente, todo o tempo que for possível de ser utilizado, nós estaremos utilizando para construir a defesa, revisar a defesa, ouvir outros profissionais também, pedir apoio, né, muitas pessoas voluntárias, outros advogados já me procuraram também voluntariando, caso necessário fosse. Então, nós estaremos utilizando tudo que tiver de ferramenta para que a gente possa construir uma defesa sólida, demonstrando que não tem qualquer vínculo de decoro à situação que eu acabei me envolvendo. Eu não tenho qualquer tipo de receio com relação à cassação, até porque o resultado do processo não está na minha governabilidade, está na mão dos vereadores. Sei que a questão técnica é importante, mas que a questão política é muito mais importante. E estou pronto, eu não dependo daqui, né, não é minha principal fonte de renda, meu cargo de vereador, não nasci na política, e se essa for o resultado, né, tem as questões judiciais, mas eu não tenho apego a cargo, eu estou aqui com missão e propósito. Vamos para o intervalo rápido? É rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PTB, pastor Marcos Ritella. Agora na Conte. Volta já!
Agora na Conte está de volta. Estamos de volta com Agora na Conte, edição especial. Entrevista com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Muito boa noite para você que está começando a nos acompanhar a partir de agora. A nossa sabatina está sendo feita em conjunto com o programa Giro Conte, para te ajudar a decidir qual a melhor escolha nessas eleições. O entrevistado de hoje é o candidato do PTB, pastor Marcos Ritella. Vamos para a parte final da entrevista. Hoje, dia 1º de setembro, nós estamos entrevistando o candidato ao governo do estado pelo PTB, pastor Marcos Ritella. E já nós vamos direto falar com o nosso embaixador do Alto Paraguai, que é nosso consultor para a área econômica, nosso comentarista econômico, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, candidato. Olha, Mato Grosso, segundo os dados da Secretaria Estadual de Assistência Social, tem 140 mil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Portanto, nós estamos falando de mais de 400 mil pessoas que vivem nesse estado, que está com uma economia crescendo forte, que tem uma agropecuária, que é o maior produtor agropecuário do país. No entanto, nós ainda temos mais de 400 mil pessoas em estado de pobreza ou extrema pobreza. Então, a minha pergunta é, caso o senhor seja eleito, como vai fazer para reduzir a pobreza, combater a pobreza e até extinguir a pobreza em Mato Grosso nos próximos 4 anos? Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Rivaldo. Veja bem, Rivaldo, o que nós estamos vivendo hoje, isso aí que você falou, uma grande realidade, né? É o que o Mato Grosso vive hoje, é uma vergonha. Por que está dessa situação? Não adianta eu dar uma cesta básica, um sacolão, um vale gás, um vale alimentação para o cidadão e deixar ele da mesma forma onde ele está. Tem que se investir no ser humano. Como que nós vamos investir no ser humano? Nós temos o governo, tem o cadastro, né? O governo tem um cadastro. Aí você tem que fazer o quê? Puxar esse cadastro, ver as pessoas e profissionalizar, dar estudo, dar qualidade. Tem que investir no ser humano para tirar, dar conhecimento, trabalho, serviço, né? Margaret Thatcher disse que a maior ação social, o maior serviço social é dar emprego para o povo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que tirar esse cidadão da pobreza através de uma boa educação, através de um bom curso profissionalizante, investir nesse cidadão. E com certeza nós podemos mudar esse quadro que nós estamos vivendo. Onofre Ribeiro. Falando de profissionalização, como é que o senhor imagina? A profissionalização, Onofre, é cursos técnicos. Nós vivemos uma deficiência de cursos técnicos, né? Eu estive falando com alguns grandes produtores e eles disseram que tem uma dificuldade muito grande para, às vezes tem um tipo de equipamento que eles vão pagar aí 15 milhões. E esse equipamento não tem dentro do Mato Grosso alguém que opera esse equipamento. Então nós temos que profissionalizar cursos técnicos. Hoje eu fui informado que no estado do Mato Grosso não tem um curso, o estado não fornece um curso de intercâmbio. O Mato Grosso está evoluindo, o Mato Grosso tem negócio com toda a Europa, com a China, com o mundo. O mundo depende hoje do Mato Grosso para se alimentar, né, que é o maior produtor de grão do Brasil, o maior produtor de milho, o maior produtor de soja, é o maior produtor de semente de algodão, o maior produtor de algodão, o maior produtor de etanol gerado do milho. Então nós temos que profissionalizar os nossos. Se nós não fazemos esse profissionalizamento, esses cursos técnicos, desde lá no primário, já começar esses cursos técnicos, né? Um curso para ensinar a criança a ser empreendedor, né? Empreendedorismo. Se nós trabalharmos com a educação, nós podemos preparar e mudar o quadro do nosso estado. Na área da educação ainda, esse ano o governo do estado lançou um plano de ação chamado Educação, que prevê ações ao longo de 10 anos na área da educação estadual. Essas ações que constam no seu plano de governo entrariam dentro desse projeto ou o senhor pretende acabar com ele? A educação, no nosso Mato Grosso, é uma decepção, né? Nós somos o 23º a nível de Brasil, ou seja, uma das piores educações que existe. E nós vamos investir nas universidades,
Um dos nossos projetos é o NEMAT, que não tem um laboratório, não tem um centro de pesquisa, não tem concurso há muitos anos. Nós vemos um abandono, um descaso. A infraestrutura está precária. Então nós vamos investir esse plano do governo, nós vamos fazer um estudo técnico, vamos analisar o que for bom para o Mato Grosso, o que for bom para a população, vai prosseguir, vai dar prosseguimento. Dentro desse ambiente que o Vivaldo colocou, de pobreza e educação, como chegar a esse pessoal que hoje ele está completamente fora da organização social? Falando isso, quando a gente olha para as cidades, principalmente as maiores cidades, onde a integração é mais difícil, a gente chama de periferia, mas hoje geograficamente não chega nem a ser mais periferia, porque a gente vê esses bolsões, inclusive no centro das cidades, pessoas pedintes, pessoas que muitas vezes é captada pela violência, pelo tráfico, porque ela não tem inserção, ela não deseja algo que ela nunca viu. Ela não trabalha, mas ela também não tem a aptidão desenvolvida, porque qualquer atividade, seja esportiva, ela tem que aparecer para você e tem que ter um desenvolvimento. Como o senhor pretende chegar até essas pessoas? O senhor já disse uma questão que elas estão no cadastro, né? Mas é possível nós termos pessoas que não estejam no cadastro. Como que a gente chega até essas pessoas para trazer ela para inserção no mercado de trabalho, para levar ela até a escola? João, a grande realidade é essa. Tem muitas pessoas que estão numa situação precária por faltas de oportunidade. Nós temos que olhar com mais atenção para a favela. Tem pessoas, a gente tem uma vasta experiência de tirar pessoas da calçada, das ruas, das drogas, e muitas pessoas que estão lá na calçada, nas drogas, nas ruas, que já foi abandonado, que a sociedade não acredita mais, que muita gente diz, bandido bom é bandido morto, tem que matar, isso não vale nada, a família desacredita. Não é uma nem duas, são centenas de pessoas que nós pegamos nessa situação de vulnerabilidade, a situação de abandono, e conseguimos ingressar na sociedade. Hoje eu posso trazer, escolhe aí, pastor Ritela, 100 pessoas que você resgatou lá dessa situação e está inserido na sociedade. Hoje é um pai de família em todo o estado. Eu tenho dados. Eu estive agora domingo na cidade de Alta Floresta. Eu até fiz questão de filmar porque foi muito lindo. O moço chorando me procurou e disse: pastor, o senhor esteve aqui há 6 anos atrás. Eu pesava 120 quilos, estava com depressão, fumava droga todo dia, escarrava sangue, e hoje já tem 6 anos que eu estou na igreja, eu me casei, sou o diácono da igreja, tenho a minha pequena empresa, estou trabalhando, estou bem. Então, nós temos que ir lá na favela e resgatar essa pessoa. Nós temos que ter uma equipe de serviço social para visitar os lares. Não é simplesmente puxar quem está no cadastro, quem não está. Tem pessoas que ele está tão desacreditado que nem documento ele tem mais. É quase que um indigente, nem documento tem. Isso são vários, principalmente nas favelas. Às vezes o jovem na favela, o adolescente, a criança, ele já é aliciado pro tráfico na favela. Isso é comum. A minha filha estudou ali em um colégio ali no Costa Verde, no Santa Maria ali. Na hora do recreio, os alunos trancavam e fumavam droga dentro da sala de aula. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Pai, eu não aguento o cheiro horrível de droga. E pessoas que iam para a escola só para esse tipo de coisa. E não era jovem, não, é adolescente de 12 anos, criança de 9 anos. Então nós temos que ter um serviço social que vai lá na favela, procurar saber a realidade da favela, tem que procurar saber a realidade das famílias para resgatar essas pessoas. E muitos deles, eu digo com toda certeza, precisa só de uma oportunidade para mudar. Com a sua experiência na igreja, o senhor é pastor há quantos anos? Há 20 anos, Onofre, eu viajo o Brasil e o mundo, né, levando essa palavra, e são centenas não, posso dizer que milhares de pessoas que a gente resgatou do suicídio, a gente resgatou das drogas, do crime, do tráfico, resgatamos, e hoje são pessoas que estão inseridas na sociedade, que às vezes só precisava de um apoio, precisava de alguém para estender a mão. E tiramos pessoas das ruas praticamente todos os meses. Nós temos que investir muito. Eu disse que no meu governo eu vou dar uma prioridade muito grande para os centros de recuperações. Nós temos vários e a maioria deles são clandestinos. Eu mostro para você que vive numa situação precária. Tem um mesmo que a gente olha e fala assim, não, se a fiscalização bater aqui vai fechar tudo. Não tem condições sanitárias, higiênicas, debaixo de um ternite, aqui nesse calor aqui do Mato Grosso. Aí você vai lá, você vê 30 homens lá que quer mudança. Ele quer uma oportunidade. Ele chegou no fundo do poço e diz assim, eu vou morrer, eu vou me acabar, eu preciso mudar. E quando alguém vai lá, estende a mão, fala, não, eu vou te ajudar,
Então a gente sabe que o ser humano está em uma situação de descaso, de vulnerabilidade, muitas vezes não é porque ele quer viver naquela situação, ele viu que ele errou, ele reconheceu que ele caiu numa situação de miséria e ele quer aquela mudança de vida. Então o Estado tem que estender a mão para esse ser humano, nós temos que resgatar. O papel do Estado é dar condição para o ser humano viver. E a partir do que o homem, ele quer uma mudança, nós temos que estender a mão. O que você precisa? Eu preciso de mudança, vamos fazer um tratamento de recuperação, vamos te inserir você na sociedade, vamos te dar uma oportunidade. Eu tenho empresários, eu tenho um grande amigo, dono daquela rede de moto, Extreme Moto, um grande amigo meu, e sempre que tem alguém que está recuperado, eu falo, Marquinhos, dá uma oportunidade para ele, ele dá. Ele é fantástico, ele abre a porta, traz para cá. Alguns têm dono, gerente de loja da Extreme, que saiu dessa situação e já tem 20 anos trabalhando, anda de Corolla novo, trabalhando de empregado, tem uma casa, tem uma família, está restituído. Lógico que alguns não vai dar problema, alguns não vai firmar, mas uma boa parte vai dar resultado, vai dar fruto. E é uma pessoa que você tira da rua, uma pessoa que você tira do crime, uma pessoa que você tira do tráfico. Você não tira só ele, você tira a família dele. Você não tira só ele e a família dele. Alguém que ia morrer através dessa pessoa que é salvo. Então nós temos que investir no ser humano. O ser humano é uma fonte que nós temos que investir nele, temos que fazer de tudo, porque o ser humano é fantástico, é a criação de Deus. Você está ouvindo a entrevista com o candidato ao governo do Estado, pastor Marcos Ritella. Agora são 7 horas e 44 minutos. Nós vamos lá a Mirassol do Oeste com o nosso parceiro Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Bom dia para todos aí na bancada. Bom dia para você que nos ouve neste exato momento. Bom dia também ao candidato pastor Marcos Ritella. Pastor Marcos Ritella, a gente observa que o senhor tem um plano de governo para um governo técnico. Nós, ao invés de entrar com o Tadeu Benites, estamos entrando com o Mariano Silva. Agora sim, vamos falar com o Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson, bom dia a toda a bancada e bom dia, Mato Grosso. Bom dia também o nosso entrevistado, o pastor Marcos Ritella. Pastor, historicamente o PTB, fundado em 1945, se posicionou ideologicamente como de centro-esquerda. O senhor se declara um candidato de direita com um discurso com viés até mesmo de direita radical. Não é um contrassenso? Da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Tadeu Benites, Mirassol do Oeste. Já morei nessa cidade, viu? Já trabalhei aí na Granja Marques, uma cidade linda. Tive aí esses dias. Semana passada eu tive em Mirassol. Tadeu, eu disse em outra entrevista que me indagaram uma pergunta quase idêntica à sua. Aí fica aquela pergunta, qual partido, né, que é 100% limpo, qual partido que nunca se envolveu com corrupção? A política, infelizmente, brasileira é uma decepção, né? Só que nós vemos que a mudança está chegando dia após dia. Várias pessoas que nunca se envolveram com política, que quer uma mudança, quer uma transformação. Eu fui convidado, eu nunca fui político, nunca fui candidato, a minha família nunca se envolveu com política, eu fui convidado e eu vim para fazer essa mudança, eu vim para fazer essa transformação. Agora, o que se diz respeito ao partido lá atrás, o que se diz respeito às ações de algum presidente do partido, eu não respondo pelo CPF deles, eu respondo pelo meu CPF. Eu, pastor Marcos Ritella, tenho a minha identidade e eu vou lutar contra a corrupção, contra todas as filosofias que ferem os princípios e valores. Eu vou lutar contra a imoralidade, eu vou lutar contra todo tipo de mal, né? Nós temos que proporcionar, o político ele tem que proporcionar o bem, ele tem que proporcionar, ele tem que resolver a situação do Estado, né? Nós estamos aqui para isso. Deus abençoe Mirassol do Oeste, um abraço para vocês. Na área de segurança pública, candidato, tem uma pergunta que veio do Reinaldo. Ele fez um comparativo, ele disse que o Estado não conseguiu desarmar bandidos, mas está armando a sociedade. Ele deu um outro exemplo também no caso dos presídios, do acesso aos presos aos celulares. Como o senhor pretende trabalhar para tirar a arma do bandido, tirar o celular de dentro dos presídios?
Fiscalização. A fiscalização ela tem que ser feita com mais rigor. Nós temos que é inadmissível se passa por uma revista. Como que esse celular chega lá dentro do presídio? Então a fiscalização ela tem que resolver o problema. A fiscalização tem que resolver o problema. Eu estava olhando até uma entrevista do atual governo. Nós temos que avaliar essa questão. Ele disse que 3 agentes penitenciários, 3 policial penal é suficiente para cuidar de 430 homens. Tem que rir, né? 3 é suficiente para cuidar de 430 homens. Como que um celular não vai entrar? Como que 430 homens vai ser cuidado por 3 agentes? Então, o atual governo, eu tenho certeza que para ele sair de casa ou lá no palácio onde ele estiver, ele tem dezenas de segurança ao lado dele, né? Se ele precisa de dezenas de segurança, por que nós precisamos 3 agentes penitenciários para cuidar de 400 homens? Então a fiscalização ela tem que ser feita e tem que produzir resultado. Tem que produzir resultado. Se alguém está ali fiscalizando, tem que produzir resultado. Se não produzir esse resultado, ele tem que ser penalizado, tem que resolver, né, essa situação. Ainda na área de segurança, no seu plano de governo, tem 2 ações que eu queria mais informações do senhor. Ação rigorosa de combate às drogas, às organizações criminosas e terroristas e combate à violência doméstica e contra as mulheres. Queria que o senhor explicasse um pouco mais essas propostas. Hoje nós estamos vivendo uma situação crítica. O estado do Mato Grosso, se não tomar uma decisão drástica para reprimir o tráfico de droga, nós vamos sofrer consequências graves lá na frente. Eu vi uma reportagem que nós temos hoje no estado do Mato Grosso mais de 20 mil faccionados, né? Então nós temos que reprimir o tráfico e essas pessoas que estão indo para os presídios, ele tem que trabalhar, tem que ter um curso técnico, profissionalizante. Hoje nós sabemos, e a realidade o presídio hoje é uma faculdade de bandido, de traficante. Eu tive pessoas, conheci pessoas que foram para o presídio e voltou 10 vezes piores, se formou no tráfico lá dentro do presídio. Então nós temos que ocupar esses presos, não pode ficar o dia inteiro. Aí tem a facilidade de entrar o celular lá dentro, tem a facilidade de entrar algum tipo de equipamento que eles possam trabalhar lá, fazer e maquinar o tráfico. Então tem que ser feito um processo de reeducação dentro dos presídios, na segurança, para resgatar. Nós não podemos... Alguém diz, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido mudado, transformado, bandido resgatado, bandido na sociedade que abandonou, que eu tenho vários exemplos desse. Então, nós temos que investir nessa área. A questão das mulheres é outra questão também, que tem que agir com rigidez. A lei tem que ser mais rígida, nós temos que cumprir a lei, porque nós não podemos deixar mulheres, tanto mulheres como crianças, né, à mão de qualquer jeito, sendo violentada todos os dias. Eu vi estatística, eu fiquei estarrecido, uma estatística interna, de que a cada minuto uma mulher ela é assediada, ela é espancada, ela é violentada de alguma forma. Então nós temos que agir com rigidez, isso não pode acontecer. Nós temos uma questão do Dr. Jonas, lá de Poconé, Jonas Moraes. Ele toca num assunto que é a questão ambiental, que é muito interessante, né? Principalmente para o estado de Mato Grosso. O meio ambiente está sendo cada vez mais degradado para dar lugar à produção. Qual o seu projeto para a preservação do Pantanal, Jonas Moraes, que é lá de Poconé? E aí, Jonas, nós temos que fazer uma visita para você em Poconé para comer aquela cabeça de pacu, né? Poconé é uma cidade histórica, linda, né? Jonas, essa questão ambiental, a gente até estava falando sobre isso há poucos dias, essa questão ambiental, ela está se tornando uma questão ideológica, não pode se tornar uma questão ideológica. A questão ambiental no Mato Grosso, ela está bem resolvida, nós sabemos disso. O Mato Grosso é fantástico, né? O ecossistema do Mato Grosso é fantástico, tem 3 ecossistemas, você está se direcionando ao Pantanal. O Pantanal, ela tem a lei do Pantanal, que foi criada, né? Tem que ser simplesmente cumprida. Então, a situação do Pantanal, ela está resolvida, tem a lei, foi feito estudo, foi passado por técnicos e foi aprovada. Nós temos também a questão do cerrado, né? Cerrado, nós sabemos que o cerrado ele pode ser transformado em pastagem, 65% do cerrado. E tem a questão da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, tem a questão do agro. A questão do agro, hoje alguém taxa aquele grande produtor como se fosse um bandido, um destruidor da natureza. Só que não é bem assim a questão. O que acontece hoje? Existe uma fiscalização severa. Para você ter uma ideia, se você queimar um lixo no fundo da sua casa, o satélite já sabe que você queimou aquele lixo, já sabe a proporção que é e como que atingiu.
Aí se você for falar com um produtor, ou com do agro, ou com um pecuarista que tem uma pastagem, principalmente aqueles que exportam para fora do país, ele tem que ter o selo verde. Aquele que exporta para fora do país, se ele derrubar meio alqueire, meio hectare que ele derrubar, a exportação dele é embargada lá no porto, ou onde seja. Nós somos comandados pelo mercado. O mercado hoje está fiscalizando muito bem, temos satélite. Então essa situação ambiental é uma situação que está resolvida. Não tem, alguém diz aquela, né? Não virou um discurso ideológico das ONG. Então a situação ela está bem resolvida, as leis estão sendo cumpridas, está tudo bem regulamentado. Onofre Ribeiro. Nessa questão ambiental, o senhor acha que ela não é o maior problema do seu governo? Não, de maneira alguma, não é problema. Hoje nós temos, Mato Grosso tem a maior área de preservação, uma das maiores áreas de preservação do Brasil. 62% do Mato Grosso ainda é mata virgem. O problema é que nós estamos vivendo uma pressão tão grande. A França, por exemplo, acabou com tudo que tinha e agora quer mandar. E outros países, tanto da Europa e vários outros países quer vir mandar, mas o Mato Grosso está bem cuidado, né? Nós sabemos que existe as irregularidades, mas a gente vê que quando houve irregularidade está lá, a SEMA está multando, está agindo, então eu não acredito que não tem nenhum problema, é só seguir as leis. Nós estamos comandados, como eu disse, pelo mercado, tanto o mercado interno como o mercado externo, né? Para chegar um boi lá na Europa, se o fazendeiro derrubar meio hectare, eles vão saber, não vão aceitar essa carga, vai devolver, vai dar um sério problema. Então essa situação ambiental não tem problema. Do ponto de vista da infraestrutura, está sendo discutido fortemente a questão das ferrovias em Mato Grosso. Como que o senhor enxerga isso e como será a sua ação em relação ao governo, a questão da logística e infraestrutura do Estado? Eu queria complementar, no seu plano de governo fala de uma intervenção direta e maciça na infraestrutura. Queria completar. Essa questão da infraestrutura, das ferrovias, das hidrovias, das rodovias já está chegando tarde demais. Já era para estar há muito tempo, há muitos anos atrás. Tem uma que está em fase de implantação, de estudo, não foi aprovado, que é de Sinop a Itaituba, um grande porto de Itaituba, né? Essas ferrovias ela tem que ser agilizada, tem que viabilizar junto ao governo federal, ver o que pode fazer para antecipar, para resolver essa situação, porque não temos condições, em 2030 nós não vamos conseguir escoar a produção do Mato Grosso pelas rodovias. Tem que investir nas ferrovias, hidrovias, né? Aeroportos, portos. A infraestrutura vai ser algo primordial para para escoar toda a produção. O Mato Grosso vai alimentar o mundo, sem dúvida alguma. O Mato Grosso vai alimentar o mundo, né? O Mato Grosso é uma produção fantástica. E esse investimento na infraestrutura tem que ser estudado, tem que agir. Não pode ficar só no blá blá blá. E que ações o senhor prevê? Ferrovias, hidrovia, rodovias, ampliações, duplicações, viabilizar junto ao governo federal. Por exemplo, não se vê nenhum projeto de ferrovia na região oeste, Cáceres, a região lá em cima, Aripuanã, Coniza, pode sair de lá de Codriguaçu, Juruena, direto para Porto Velho, para o Grande Porto, para o Amazonas, e não vê aquela região que foi esquecida, abandonada. Então nós vamos viabilizar isso em todo o estado, vamos lutar para que isso aconteça o mais rápido possível, viabilizar junto ao governo federal, vamos ter uma equipe preparada para isso, vamos resolver essa situação. Qual que é o problema? O problema é engenheiro, o problema é de engenharia, o engenheiro vai ter que correr atrás, vai ter que resolver, é problema técnico, o problema é ambiental, ou seja, nós temos que lutar por isso, porque quando o político quer e ele coloca como prioridade, como objetivo, acontece, às vezes cruza os braços e diz assim, é uma questão federal, mas está dentro do nosso estado, nós precisamos, então vamos correr atrás, vamos lutar por isso, para que isso aconteça. Quando a gente planeja isso, a gente tem que ter na gestão pública o provisionamento do recurso para isso. Da onde o senhor vê a possibilidade desse recurso para a construção disso? Sim, por exemplo, a BR-163, desculpa, é uma questão federal, né? A BR-163 é uma questão federal. Então o que acontece? O governo não pode cruzar os braços e diz assim, é uma questão federal. A questão das ferrovias, da mesma forma. Então se nós fizermos um bom projeto, nós vamos ter recurso federal, mesmo que seja um projeto a nível estadual,
nós vamos junto à infraestrutura e vamos buscar recursos. Nós temos o nosso recurso, para você ter uma ideia, a previsão do PIB, do crescimento do PIB do Brasil ano que vem, do Brasil é 2%, Mato Grosso é 10%. Nós temos que buscar junto à iniciativa privada, tem várias concessões no estado que foram junto à iniciativa privada e hoje está pavimentada. Então tem várias formas de resolver o problema. Agora são 7h58, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Pelo nosso reloginho ali, faltando 2 minutos. Candidato, a gente disponibiliza esses 2 minutos para o senhor falar com o seu eleitor. E pedir voto. E ficar à vontade, são todos seus. Nós temos que aumentar esses 2 minutos, porque houve uma falha técnica no meio do caminho aí, né? Deus abençoe, quero agradecer essa equipe maravilhosa aqui, os meios de comunicação, tanto a Conte 103.7 como todos os meios de comunicação da nossa Baixada Cuiabana, do nosso Mato Grosso. Quero agradecer a população mato-grossense, o povo de Mato Grosso, um povo querido. Quero agradecer a todos que estão ouvindo essa rádio. Nesses 2 minutos eu quero fazer uma oração abençoando o nosso povo, abençoando o nosso estado, para que Deus venha dirigir o nosso povo, venha dirigir o nosso estado, venha nos orientar, porque o povo mato-grossense merece o melhor, é um povo sofredor, um povo guerreiro, um povo lutador. Nós conhecemos a história, nós ouvimos a história, estamos junto com o povo. Eu quero abençoar esse povo neste momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesta manhã, aqui na Rádio Conte FM 103.7, pedindo a tua bênção sobre a vida do povo mato-grossense, dessa população maravilhosa, pedindo a sua bênção sobre a vida do necessitado, do carente, do faminto, aqueles que estão nesse momento nos hospitais precisando de uma cirurgia e o Estado não tem como fornecer essa cirurgia porque está precária a saúde. Aqueles que estão precisando, meu Deus, de um alimento, do pão na mesa e não tem um pãozinho de queijo com café para tomar nessa manhã. Eu quero que o Senhor abençoe, meu Deus, todos de uma forma geral, todos os meios de comunicação, abençoe o nosso estado, ilumine o nosso povo, para que no dia 2 de outubro possa tomar uma decisão certa, uma decisão correta, que vai levar à evolução do ser humano, vai levar à evolução do povo mato-grossense. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar cada ouvinte desta programação, todos que participam de forma direta e indireta, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a população mato-grossense. Eu sou o pastor Marcos Ritella, como foi anunciado, candidato pelo PTB ao governo do estado do Mato Grosso. Meu número é o 14, grava aí no teu coração, na tua mente, coloca aí na tua colinha, para no dia 2 de outubro você votar no 14, pastor Marcos Ritella. Um abraço, um beijo no teu coração, Deus abençoe a todos. E é isso, gente. O Agora na Conte Especial fica por aqui. Amanhã será a vez da candidata do PV, Márcia Pinheiro. Vai ser às 7 da manhã no programa Giro Conte. Até lá. E olha, você também pode rever os trechos das entrevistas acessando leiagora.com.br e participar também, claro, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 981441037. Obrigada pela sua companhia, pela participação de sempre. Uma boa noite para você, um excelente início de mês, gente. E até amanhã. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.